Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. Veja agora comigo os destaques de hoje. 4 dias de incertezas na região central do estado. Dentista segue desaparecida. Pegada dá indícios de que Bárbara esteve numa mata localizada próximo à BR-158. O que se sabe até agora? Confronto deixa 5 criminosos mortos em Caxias do Sul. A troca de tiros começou numa perseguição na Rota do Sol. Quem eram eles e o que planejavam? Tudo Pix por aí? O novo sistema de pagamentos tem dado o que falar. Qual é a sua dúvida sobre esta tecnologia? Pergunte. facebook.com/SBTRS Oficial. Ao vivo, o porta-voz do Banco Central vai nos esclarecer tudo. Eleições 2020 seguem as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre aqui no SBT. Hoje é a vez de José Fortunati, representante do PTB. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Em seguida, nós vamos mostrar também para vocês como que está a história, daquele homem que matou uma cachorrinha a tiros. Isso aconteceu em Sapucaí no Dia das Crianças. Lembram da história que nós contamos ontem? De um menininho de 13 anos, lá de Sapucaí do Sul, foi ao mercado, entrou no mercadinho e atrás veio a cachorrinha dele, a Bela. Já fazia 8 anos que ele cuidava da Belinha. A cachorrinha entrou, o proprietário desse mercadinho não gostou e deu um tiro com uma arma de pressão. Matou a cachorrinha na hora. O menino desesperado, pedia que a cadelinha acordasse. Daqui a pouco nós vamos contar melhor essa história e contar, novidade que chegou, é que ele foi liberado da prisão, Foi liberado da prisão, a gente vai entender o porquê em seguida. Até mesmo, nós comentamos dias atrás aqui que houve uma alteração na lei, mas em seguida a gente traz os detalhes e as informações. Nós vamos falar também sobre o caso da dentista que permanece desaparecida, um mistério na região central do estado. Está aí ela, Bárbara Machado Padilha, 32 anos. Foi vista pela última vez num posto de combustíveis lá em Santa Maria. E agora de manhã a polícia seguiu, fazendo buscas numa região apontada pelo rastreamento do celular. Daqui a pouco trazemos mais detalhes para você. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida voltamos com muitas, mas muitas informações. É rapidinho, fique aí. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos. Em seguida, todas as informações sobre o caso da dentista que continua desaparecida na região central do estado, a Bárbara Machado Padilha, de 32 anos. Ela foi vista pela última vez pelo marido no sábado à tarde e depois nestas imagens, por volta de 7h30 da noite, num posto de combustíveis em Santa Maria. Ela estava em Tupanciretã, onde encontrou o marido. Foi sozinha para casa e depois desapareceu. Foi através de um carro, ali aparece ela descendo daquele carro vermelho, um carro de aplicativo, que levou ela até esse posto. Depois tem uma imagem dela saindo do posto de combustíveis por volta das 8 horas da noite e a partir daí não se tem nenhuma informação sobre a dentista Bárbara. A polícia, inclusive, está agora de manhã fazendo um rastreamento no local onde o sinal de celular, pelo menos o sinal que ela usava, porque também se investiga a possibilidade dela ter um outro telefone, ou ter comprado um outro telefone, mas o celular dela indica esta região como sendo o último local que ela esteve. E por isso, então, se faz esse rastreamento com cães farejadores. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. E olha só, hoje tem uma entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati, representante do PTB. Nós vamos conversar com ele a respeito, então, como nós estamos fazendo todos os dias, entrevistando os candidatos à Prefeitura aqui de Porto Alegre. E atenção, informações que chegam agora, 5 criminosos que morreram no confronto com a Brigada Militar na Rota do Sol, na região da Serra. Eles eram de Farroupilha, estavam indo para Caxias e começou um confronto, 5 mortos, tem um 6º que está em estado gravíssimo. Daqui a pouco a gente atualiza o que é que eles planejavam, afinal de contas, esses criminosos, neste enfrentamento com a Brigada Militar agora há pouquinho, agora de manhã, na região da Serra. Como dissemos, trazemos em seguida todos os detalhes e informações. Agora tem um recado muito importante para todos vocês, porque o momento que nós vivemos
reforça a necessidade de atenção a tudo o que envolve a saúde. Nós precisamos conhecer as propostas dos candidatos das prefeituras do Rio Grande do Sul, não é verdade? Por isso, o Simers, o Sindicato Médico, vai realizar uma série de painéis em diferentes pontos aqui do estado para tratar especificamente do tema. Então, participe do painel Simers Saúde na eleição 2020, dia 14 de outubro, hoje às 19 horas, com os candidatos à Prefeitura de Torres. A transmissão vai acontecer através do canal Simers do YouTube. A nossa participação, o Simers, ela é fundamental neste processo. Então, acompanhe esta importante iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E atenção, ontem nós mostramos aqui a tristeza de um menino, Jackson, 13 anos de idade. A crueldade de um homem que matou a cachorrinha dele de estimação, a Belinha. Fazia 8 anos que ele convivia com a Belinha. Tratava como uma filha, como disse a mãe dele. Tá aí a Belinha. Agora nós vamos até Sapucaia do Sul para saber como está a família. Porque o dono do mini mercado, ele passou 24 horas na prisão e ele foi solto. Lembrando que no final de setembro o presidente Bolsonaro sancionou a lei que aumentava a punição contra maus tratos a animais. Nós vamos até Sapucaia do Sul conversar com o colega Lucas Abate, que vai atualizar a situação, vai atualizar as informações. E a gente também quer saber como é que está a família, como é que está o menino Jackson. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Certamente foi uma das cenas mais tristes que a gente mostrou recentemente, essa situação que aconteceu aqui em Sapucaia do Sul. Jackson, como sempre, costumava ir no mercado, perto da casa dele, acompanhado da Belinha, cadelinha, e a cadelinha sempre muito comportada, acompanhando o menino, ficava do lado de fora do mercado, não incomodava ninguém. E na última segunda-feira, pleno Dia das Crianças, feriado, ele recebeu esse presente, que a gente não pode chamar, né? Essa crueldade que foi feita pelo dono do mercado. Esse homem ficou algumas horas preso, foi solto, já está nas ruas novamente, mas é uma situação que ainda causa muita comoção, muita indignação entre os moradores de Sapucaia do Sul, porque é uma crueldade contra um animal que não fez mal para ninguém e ainda mais uma criança que ainda está muito triste. Por isso, a gente vai conversar agora com o Jackson, que é o dono da Belinha, e também com a mãe, com a Alexandra, que é a mãe do Jackson, acompanha toda essa situação. Alexandra, eu acho que é muito importante a gente falar que a gente viu a serenidade do Jackson, né? Ele sofreu tanto com isso e mesmo assim ele foi para as redes sociais pedir para as pessoas não fazerem nada com o mercado, que é um local alugado. E isso é reflexo, claro, de muita educação que vocês deram para ele. Como é que vocês estão lidando com toda essa situação? Como é que vocês têm passado os últimos dias? Bom dia. Bom dia. Olha, a gente está lidando com isso, tentando da melhor forma possível, né, para poder apoiar o Jackson. Mas, assim, eu vou expressar aqui a minha indignação. Alguns dias atrás foi sancionada uma lei pelo nosso presidente. E, enfim, o que se passa? Alguém me explica, alguém me diz o que aconteceu? Alguém tem essa resposta para me dar? O que aconteceu com essa sanção? O que aconteceu com essa lei? O que ela vem... O que essa lei está dizendo? O que diz a letra da lei? E o que acontece? A notícia que eu tive hoje é que a pessoa está solta. Tranquilo, é um direito dele, né? Mas ele cometeu um ato e eu vou deixar aqui um ponto de interrogação, tu entende? Até porque o que a gente esperava, né? Que toda essa situação chegasse a um... Eu vou te dizer, eu estou sem chão. Eu estou sem chão. Onde está a lei sancionada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro? Eu queria que alguém me respondesse essa pergunta. Oi, André. Não, lembrando que essa lei ela foi aprovada, a lei que fala, né, a dona Alexandra, que é a mãe do Jackson, é a lei 1095, né, foi sancionada agora, dia 29, a gente mostrou aqui, 29 de setembro, que aumenta a punição. Aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Conforme a nova legislação, a pena agora vai de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos animais. Aí a imagem do presidente quando ele estava sancionando a lei, inclusive com uma cachorrinha que é muito parecida com a Bela. Não é verdade, gente? É igual a Bela, a cachorrinha que o presidente... coincidência, né? Que o presidente apresentou ali e a gente sabe da dor do menino, a gente sabe que agora, inclusive, né, Lucas, ele quer construir aí nesta praça, porque perto da casa dele tem uma praça onde ele enterrou a Belinha e ele quer construir um local
para que seja de apoio às pessoas, mas principalmente aos animais, né? As pessoas que têm animais, de proteção e defesa dos animais. Uma iniciativa dele, né, Lucas? Isso, André. A gente está vendo aqui as imagens da pracinha, que fica bem na frente da casa do Jackson, onde ele enterrou a Belinha. Até sobre essa questão da lei, André, a gente vai entrar em outra esfera, não vamos se estender muito, mas foi uma decisão do judiciário. O judiciário entendeu que ele poderia voltar para casa, assim como muitas vezes assassinos, pessoas envolvidas em crimes ainda mais graves são soltos. Foi o que aconteceu com essa pessoa e é algo que revolta a família. Essa pracinha fica em frente à casa do Jackson, é de onde a gente está falando no momento. Inclusive, tem outros cachorros por aqui que circulam livremente, estão bem cuidados. Eu estou vendo que outra casa também tem um canil por aqui. Então, é uma comunidade, uma região que gosta bastante do cachorro. André, a gente vai conversar rapidinho com o Jackson, porque ele veio até aqui. Inicialmente, ele não ia conversar com a gente, ia conversar só com a mãe, mas ele fez questão de acompanhar a mãe, porque ele queria dar uma palavrinha, deixar um recado sobre essa situação. Jackson, vi que tu é um menino muito ponderado, mesmo sofrendo bastante, conseguiu se expressar muito bem em um vídeo. O que pode deixar de recado para as pessoas em relação à violência contra os animais? É uma coisa que realmente não é muito legal, me deixou muito triste e chateado, sabe? E eu não queria nem sair de casa porque medo também, né? Muito medo. E é isso que eu posso dizer no momento, sabe? O que tu pode dizer agora, o que tu quer fazer com a pracinha aqui? O que tu quer deixar de significado construindo essa pracinha aqui para os animais? É que tem muita gente que vem com os seus filhos e os filhos trazem os cachorros, sabe? Eu queria que eles fizessem uma praça assim, tanto como um brinquedo para cachorro, como também para crianças. Que daí eles se divirtam também com os animais. Ô André, acho que de tudo isso a gente pode tirar duas lições. O pior e o melhor do ser humano, né? Verdade. O pior desse homem, desse empresário que sem motivo algum maltratou o animal, e o melhor do Jackson, que no meio de tanto sofrimento, uma situação tão triste, ainda pretende levar isso adiante como um legado, como um símbolo, né, de proteção ao direito dos animais. André, Lucas. Uma cadelinha por aqui, ó. Essa aqui é a Lili. Ó, vem por aqui também, ó. Ô, Lucas. Oi, André. O Glauco também quer te fazer uma pergunta, mas a gente está poupando o menino porque assim, ó, é exclusivo, né? A primeira vez que ele fala, ele estava muito dolorido. Foi no Dia das Crianças, gente. A mãe pediu para ele ir no bar fazer compras junto com um primo por volta do meio-dia. E aí eles foram até o bar e a cachorrinha foi atrás. Quando ela entrou, muitas pessoas se perguntam, mas o que é que aconteceu? Depois, a própria Alexandra, eu ouvi ela dizendo que ele se dizia incomodado com o cachorro, ou seja, não teve motivo algum, né? Motivo algum. Pegou a arma de espingarda e matou a Bela. Inclusive, o Jackson pegou a cachorrinha, colocou no chão a cachorrinha morta e disse para ele, olha o que tu fez, se fosse a tua filha. Isso ele disse para este homem que matou a cachorrinha. Ele mostrou e disse, se fosse a tua filha. E o homem expressou uma pena. Quer dizer, parece demonstrando um certo arrependimento. O Glauco vai te fazer alguma pergunta, Lucas. Glauco. Sim, Glauco. Opa, eu estava aqui ouvindo a Feira, a gente estava ouvindo ela no ponto aqui. É uma questão aqui, eu tenho duas perguntas, tá? Uma para vocês, Lucas e André. Vocês acham que nós temos poucas leis no Brasil? Não temos, é o que né? mais tem. Não temos, né? O problema é cumprir. O problema, se é que dá para chamar assim, é interpretação, é cumprimento de leis, tá? E para o menino, para o Jackson, eu queria perguntar se ele tem o sonho, o desejo de ter mais um cãozinho, se ele vai adotar mais um cão aí, se ele já tem mais cães em casa. Como é que é, Lucas? Bom, no momento eu ainda não pretendo pegar mais um cachorrinho. E eu também tenho mais dois ali para cuidar e é isso. O Jackson tá nos ouvindo? Sim, André. Eu não sabia que ele estava ouvindo. Oi, Jackson. Aqui é o André do estúdio, o Glauco também. Primeiro a gente quer assim, agradecer tu estar conversando com a gente e dizer que esse teu exemplo de amor aos animais, a gente ficou bastante emocionado de ver a tua reação. Ao mesmo tempo, tenho certeza que isso vai servir para ti e para todos nós, né? Uma lição muito grande, essa tua defesa, essa tua coragem de proteger os animais. O que vai acontecer daqui para frente, a justiça vai definir, porque esse processo não para por aí. O delegado vai investigar, afinal de contas foi feito o registro policial. Mas acho que é importante a gente deixar bem claro, o amor que tu demonstrou pela Belinha
é algo que vai ficar entre vocês eternamente. E eu tenho certeza que onde tu está agora, tu sente a presença dela aí contigo, não é verdade? Querido. Tá emocionado, ele tá emocionado. Ô, André, Lucas, eu convido vocês para ouvir a manifestação que o Lucas comentou há pouco, do Jackson em rede social, que ele pediu tolerância, um pouco mais, né? Ponderou bastante a situação. Vamos ouvir o que ele falou aí. Oi, pessoal. Eu queria avisar que o que aconteceu com a cadelinha não tem a ver com o prédio em si, porque aquele prédio é alugado. E estão querendo vandalizar o prédio. Eu não quero que isso aconteça porque tem gente que mora naquele prédio, no andar de cima. E eu conheço também. E eu, por favor, peço que não façam nada que vá atrapalhar o prédio ou quem mora em cima. Por favor. Que maturidade, hein, André? Porque os proprietários do prédio se solidarizaram. É um prédio que é alugado para esta pessoa que fez o que fez e ainda vai ter que dar as explicações, sim, mas para a delegacia de polícia, para o delegado que vai seguir com a investigação. Ele foi solto, mas o processo continua. É importante a gente lembrar isso. Então, de fato, eles pedem que as pessoas não tentem fazer justiça com as próprias mãos. Deixa isso para a delegacia, para a própria justiça. E o que ele quer fazer aí na praça, que ele quer colocar o nome de Belinha, né? De Bela vai ser o nome da praça, criar esse local de conscientização às pessoas. Isso é espetacular. Mais um exemplo de uma criança, um pré-adolescente que a gente já mostrou dias atrás, inclusive no Dia da Criança a gente mostrou aqui diversos exemplos de criança que esse ano, em meio à pandemia, tem se demonstrado com uma maturidade, com uma cabeça, uma iniciativa impressionante, e eu coloco o Jackson dentro desse grupo aí, André, porque de fato é excepcional. Diga, Glauco. Quando você era criança lá, o pré-adolescente, como você falou agora, o Lucas também, né? Você já deve ter perdido o bichinho de estimação, né? Sim. Lembra como era o sentimento. Agora imagina desse menino, né? Na circunstância que foi. É isso que eu peço às pessoas. Lembrem-se, quando vocês eram crianças, que vocês tinham o bichinho de estimação, porque tem muita gente dizendo, foi só um cão. Não, não foi só um cão. Não foi só um cão. Tá bom? Lucas, vamos ver como é que tá o Jackson aí, para ele tentar explicar um pouquinho do que ele quer fazer aí na praça, que dá tem o nome de Bela, né, Jackson? É isso? O que tu planeja fazer aqui, Jackson? Vocês tem uma casinha já ali construída, tem outros lugares aqui para os cachorros brincarem. O que tu pretende fazer nessa pracinha aqui? Eu queria não só fazer uma homenagem à Belinha, como também que todo mundo se lembrasse dela, né? Pra sempre, porque todo mundo gostava dela, assim, era uma cadela que não tinha muito inimigo e todo mundo sempre brincava com ela, sabe? E eu queria que fizesse essa pracinha, pelo menos ajudar com um pouquinho de cada coisa, e porque eu quero que todo mundo se lembre dela. É isso. Ô, André. Oi. A gente ouve essa manifestação tão serena do Jackson aqui, tão educada. Acho que é essencial a gente destacar também uma pessoa que é responsável por tudo isso, que é a Alexandra, né? Alexandra, como é que a senhora educou o seu filho com amor aos animais, para ele ser um menino tão educado e sereno como a gente tem visto aí nas manifestações dele? Olha, acho que vem de uma base familiar, né? Eu e o pai dele, a gente procura passar para ele, para os irmãos, né? Que temos que respeitar a todos, né? Independente de quem for, com animal, pessoa, enfim. O respeito sempre vem em primeiro lugar, né? E eu acho que é isso, a gente passa isso para eles. Respeitem para ser respeitado, né? Porque o nosso respeito vai até onde do próximo começa, e isso aí eu acho que é essencial, né? Apesar nós somos de famílias humildes, mas eu sempre deixei muito explícito isso, né? Na relação familiar. Dona Alexandra, me escuta? Respeitado. Dona Alexandra, me escuta? Sim, André. Oi, Dona Alexandra. É o André aqui do estúdio. Eu queria perguntar para a senhora, e vou poupar o Jackson disso, mas esse senhor aí que tem cerca de 44 anos, o proprietário deste bar aí, o que ele alegou para ter feito, ter feito essa agressão contra a cachorrinha? Alegou o quê? Quando eu questionei, né, o motivo do disparo, ele simplesmente me disse que se sentia desconfortável com a presença da cadela ali. Uhum.
e que achava uma pena. É uma pena que ela morreu. Foi só isso que ele me disse. Eu me retirei do estabelecimento, né? Comuniquei para ele que iria fazer uma ocorrência, né, do fato. E me retirei, né, com o Jax, até porque o Jax estava em total desespero, né? Imagina. No momento o Jax estava fora de si, né? E andando com aquela cadela para cima e para baixo no colo, todo ensanguentado, né? Uma cena chocante, acho que para qualquer mãe. Hoje eu não consigo ver os vídeos. Eu, mãe, não consigo ver os vídeos até o final. Eu não consigo abrir e assistir até o final. Porque se eu pudesse tirar a dor que ele estava sentindo, para mim, se eu pudesse tirar aquela angústia dele, aquele desespero dele chamar pelo nome da cadela e a cadela não responder, aquilo ali, se eu pudesse tirar dele, apagar da mente dele aquilo que ele viveu, eu faria. Eu passaria essa dor para mim. Porque um dia que era um dia para ser especial para ele, porque está numa transição de 13 para 14 anos, saindo de uma fase e iniciando na outra, e que lembrança ele vai ter disso? Isso ele vai levar para a vida toda. Isso ninguém vai apagar da mente dele. Ele vai levar para o filho, ele vai levar para os netos. Isso é uma história que ele vai contar eternamente. A história da Belinha vai ser uma história que ele vai lembrar a vida toda. E a dor não vai passar. A dor vai acalmar, vai ficar guardada ali, mas vai acontecer. Que nem hoje de manhã. Ele sabe. Eu vou relatar o fato, porque ele abriu a porta hoje de manhã e ele disse para mim: mãe, a Belinha não tá aqui. A Belinha era uma cadela muito esperta. O que acontecia? Quando chovia, tinha temporal, ela se sentia muito assustada. E a gente dizia pro Jax, fecha o portão da garagem para a Belinha não entrar para dentro de casa. Ele deixava a gente subir para dormir e deixava o portão meio aberto da garagem para ela poder entrar dentro de casa. Então, assim, ó, é muito triste. Tá. Lucas... É muito triste mesmo. Lucas, eu quero agradecer... A Alexandra está bastante emocionada aqui. É claro, uma situação que choca bastante, né? A gente que está de fora, que não conhecia a Belinha, mas a gente se sensibiliza também porque quase todo mundo tem um bichinho, teve um animal de estimação e se sensibiliza por toda essa situação. Então a gente vai agradecer a Alexandra, o Jackson, deixar também nossa mensagem de carinho, de apoio de todos do SBT, que a gente, claro, é contra qualquer tipo de violência, ainda mais quando envolve animal e crianças que também são mais indefesas, não tem nenhum tipo de chance de se defender. Mas é isso aí. Obrigado, dona Alexandra. Jackson, olha só, passando Ô, André, Oi. O Jackson pediu para deixar um último recado. Claro. Eu queria agradecer todo mundo que me abraçou virtualmente, que me apoiou e todo o carinho que me deram. Também me deram muitos presentes. Eu agradeço muito por isso. Inclusive um puff bem grande. E eu agradeço muito por isso. Esse carinho todo que eu recebi, eu nunca vou esquecer disso. A gente Querido, agradece por ter conversado com a gente, já que isso é um momento muito difícil para ti. Ele vai passar, mas a memória da Belinha, ela vai se manter, né, viva e vai servir de exemplo para muitas coisas e principalmente para a gente aprender muito contigo, como a gente está aprendendo. Jackson, obrigado, um abraço grande. Passa por esse momento que tu é forte. Faz parte da vida, infelizmente, esses momentos difíceis. Obrigado mais uma vez. Obrigado, dona Alexandra. Muito obrigado por ter conversado com a gente, tá bom? E parabéns por esse filhão que a senhora tem aí, que é um exemplo para todos nós. Um beijo grande. Dá um beijo nele para nós aí. Dona... Olha, que imagem bonita, né? Tá bom, guri? Te cuida. Obrigado, Lucas. Esse aí que dificuldade. Gente, o dia da criança, poxa, que dificuldade. André. Isso. Inexplicável, né? Inexplicável, Glauco. Gostei da parte que ele disse, ela não tinha inimigos. Falando, né? Mas ele tratava como uma filha, tanto é que ele disse. Personifica, né? Quando ele o animal pegou... era da família, era quase uma pessoa da família. Mas ele, quando pegou, o Jackson, quando pegou a cachorrinha ferida e que ele pedia para ela acordar, ele voltou para dentro, voltou pro mercado ali, colocou a Belinha no chão, olhou para o rapaz que atirou nela e disse: olha o que tu fizeste com a Belinha, se fosse a tua filha. Ele disse isso. E aí a pessoa lamentou, dizendo, né, pena que ela morreu. Mas aí já era tarde demais. E atenção, Glauco, porque tem mais uma história de maus tratos contra animais, desta vez em Santo Augusto, na região das Missões. Olhem só o que fizeram. Um grupinho dando risada ali, né?
Esses jovens, o que eles fizeram? Deram álcool, bebida alcoólica, para um cachorro. E o pior, gravaram e divulgaram nas redes sociais achando que estava fazendo o máximo. Mas que absurdo, gente. Não basta ser bobalhão. Não. Tem que espalhar para todo mundo. Tem que comprovar. Que é bobalhão. Isso, como você falou, aconteceu em Santo Augusto, né? Esse grupo de jovens pegou este cachorrinho aí. Que bárbaro. Começaram a derramar bebida alcoólica na boca do bicho, que saiu meio atordoado, né? Isso teria acontecido na última segunda-feira à noite. 5 jovens estão envolvidos neste caso. A Associação de Proteção de Animais da cidade fez o boletim de ocorrência e resgatou este cão ontem. Ele foi examinado e passa bem. Ele foi levado para um lar provisório, mas fugiu e voltou para o lugar que costuma ficar. Ou seja, é o instinto aquele do bicho mesmo, né? É aquele território que ele conhece, ele voltou para lá. Se alguém quiser adotar o cachorrinho, é só entrar em contato pela página do Facebook da Associação Santo Augustense de Proteção aos Animais e Meio Ambiente. Vamos escutar ali o que eles... Vamos escutar, vamos botar o áudio ali para ouvir os bobalhões fazendo o que fizeram. Só que é o seguinte, né? Olha aí. Coitado do cachorro. Tá, vamos tirar, porque daqui a pouco a sua capaz até dizer palavrão do jeito que são. Agora, o seguinte, Glauco, não dá para deixar assim. Isso vai ser muito fácil identificar essas pessoas aí e responsabilizar. Agora, esse processo aí que nós mostramos lá de Sapucaia, o processo vai continuar, a investigação vai continuar. Ele não está livre ainda. Sem né? dúvida. Então, esse pessoal que fez isso com o cãozinho, de ter dado álcool, né, também tem que responder e certamente em breve vai responder e a gente deve estar noticiando aqui. Eu não sou pai de nenhum desses aí, mas sabe o que eu falaria? Meu filho, vai botar uma chuteira, vai jogar futebol, vai achar uma namorada, vai jogar videogame, vai fazer alguma coisa da vida, botar um trabalho nesse corpo. Mas eu vou te dizer uma coisa, com esse tamanho aí, eles já eram para estar com uma carteira de trabalho no mínimo, hein? Não são crianças, não. Não é criança, não. Aquilo ali é marmanjo, que ao invés de estar se divertindo, também foi no dia 12, né? Segunda-feira. Final do Dia das Crianças, né? Só que a criança não faz isso. A criança cuida, como fez ali o menino Jackson com a cachorrinha dele. A brincadeirinha desses marmanjões irresponsáveis, né? E que maltrataram um cachorrinho, era fazer isso. Ao invés de estar lá trabalhando, já está descansando naquele horário, quem sabe para trabalhar no dia seguinte. O mínimo que deveriam estar fazendo. Até porque eles estão bebendo, né? Se estão bebendo, é porque eles podem, já tem idade para beber, calculo eu. Exatamente. Então vamos trabalhar, né, pessoal? Vamos botar um trabalho nesse corpo aí. Agora, essa legislação que foi aprovada no dia 29, que aumenta de 2 a 5 anos de prisão, em princípio não afiançável, aí o juiz fez a sua avaliação e por isso liberou. Vamos repetir, Glauco, não significa que ele está livre. Eu não estou nem dizendo aqui o que tem que acontecer ou não tem. Estou dizendo que o processo é assim e assim vai acontecer. Eu imagino a situação deste homem que duvido que uma pessoa que fez o que ele fez não passe um pingo de arrependimento, né? Só que, infelizmente, por isso que as coisas devem ser feitas, devem ser pensadas antes da gente agir e fazer. Não dá mais para trazer a Belinha de volta. Agora, a situação dele, né, não vai passar em branco, porque o processo, pelo menos está na lei, deve seguir. Assim como deve acontecer com estes rapazes que se divertiram dando álcool lá em Santo Augusto, né? Que diversão. Santo Augusto. Parabéns. Dando álcool para um cachorrinho. Daqui a pouco voltamos a conversar. Eu quero fazer uma pergunta para quem está em casa agora. Tá tudo Pix por aí? Pix. Eu acabei de receber aqui do minha agência bancária uma mensagem do Pix. Já te inscreveu no Pix, André? É a mensagem que eu recebi. E vocês aí de casa? Têm recebido mensagens também? Do Pix? O que é o Pix? O Pix é o novo sistema de pagamentos e transferências de dinheiro, né? Isto é uma nova determinação, né, do Banco Central, que vai entrar em operação a partir do dia 16 de novembro. Só que está dando muito o que falar, há muitas dúvidas, as pessoas querem saber da segurança, querem saber aonde é que elas podem se cadastrar, como que isto vai se processar e, afinal de contas, por que esta nova ferramenta de trabalho, já que em breve as transferências, né, são 2 tipos de transferência, a TED e tem a outra que é DOC, né? DOC e TED. São as 2 opções. Essas devem terminar em breve. Daqui a pouco nós vamos conversar com o porta-voz do Banco Central. E por isso a gente convida para vocês que estão nos acompanhando a irem na nossa página no Facebook e deixar a sua dúvida ali, a sua pergunta, SBTRS
facebook.com/SBTRS Oficial. Vai lá e deixa a sua dúvida, porque em seguida o porta-voz do Banco Central vai esclarecer todas as dúvidas para a gente. E em seguida, vem aqui para mim, nós vamos entrevistar mais um candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje é o dia de José Fortunati, do PTB. Nós já estamos aí finalizando a conexão do contato com ele. E em seguida, todos os candidatos aqui têm 10 minutos. Vamos conversar com ele para saber as propostas, né, se eleito for, para comandar a Prefeitura aqui de Porto Alegre. Muito bem, a hora certinha, 12:09 agora. Se eu disser que você e sua família podem ter consulta com clínico geral por R$20 e das demais especialidades por R$28, em mais de 260 clínicas em todo o país, você vai me perguntar: pô, André, como assim? E aí eu vou te responder. Com o cartão de todos, é fácil. Ligue 0800 728 1430 ou acesse cartãodetodos.com.br e peça já o seu. Além das consultas super acessíveis, você tem descontos especiais em exames, dentistas e farmácias. O cartão de todos é assim: saúde de qualidade por um preço que você pode pagar. Não é por acaso que é o maior cartão de descontos do Brasil. Além de um excelente atendimento médico, você e sua família ainda contam com descontos nas áreas de educação, lazer e muito mais. Peça o seu agora mesmo, ligando para o número que aparece aqui na tela, 0800 728 1430 ou acesse cartãodetodos.com.br. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Segurança pública é o nosso assunto agora. O Rio Grande do Sul teve uma queda histórica no número de carros roubados. Em setembro foram 496 veículos levados por criminosos. É o menor índice desde 2002. E isso aconteceu com a ajuda da tecnologia. Na tela a gente conta. O Voyage roubado circulava pela Rua Voluntários da Pátria, zona central de Porto Alegre. O carro foi monitorado à distância pelas câmeras do Departamento de Controle e Comando Integrado na Secretaria da Segurança Pública. Um pouco antes, ele havia passado por um dos pontos do cercamento eletrônico. 2 minutos depois de parar em um posto de combustíveis, policiais militares chegam e prendem o criminoso. Podemos afirmar que o cercamento eletrônico ele contribuiu com certeza para essa queda sui generis. Até então, nós nunca tínhamos tido um mês que tivéssemos tão poucos delitos. São mais de 1.600 câmeras como essas, espalhadas em 127 municípios gaúchos. As imagens são compartilhadas com centros de controle. Policiais e guardas municipais ficam atentos a todos os detalhes. Alguns equipamentos têm leitor de caracteres e conseguem identificar placas. Se há irregularidade, como roubo ou furto, é dado alerta. A tecnologia é uma aliada no combate à criminalidade. Pela primeira vez, o Estado registrou menos de 500 roubos de carros em um mês desde 2002. Só para se ter uma ideia do que isso significa, em setembro de 2015, foram mais de 2.100 roubos, um número 4 vezes maior do que neste ano. Se levarmos em conta os números de todo o ano de 2020, a queda de 20% em relação ao mesmo período de 2019. Isso acaba, acreditamos que, impactando diretamente na redução dos delitos. Ele faz o reconhecimento automático de caracteres, ou seja, das placas dos veículos. O Estado ainda divulgou outros indicadores criminais. Em comparação com o ano passado, entre janeiro e setembro, foram 99 homicídios a menos. Os feminicídios diminuíram de 70 para 63. E os latrocínios, que é roubo com morte, foram de 57 para 51 ocorrências. E certamente, além da tecnologia, a questão da pandemia, pelo menos no período lá inicial em que as pessoas precisavam estar dentro de casa, isso, né, as próprias autoridades dizem que sim, que teve uma influência. Nós vamos seguir sempre com esse assunto aí, porque quando se fala de segurança, é uma questão que atinge a todos nós. 12:13, atenção. Onde está a dentista Bárbara Padilha? A Polícia Civil voltou agora de manhã, lá naquela região, uma floresta que tem lá em Santa Maria, que fica junto a uma rodovia, eu acho que é a BR-158. Para que isto? Para procurar ver se encontra algo que indique onde está a dentista Bárbara.
Por enquanto, apenas uma pista, uma pegada, marca de que alguém pisou ali. Nós vamos agora ao vivo até Santa Maria conversar com o nosso colega, o Vilceu Godoy, para saber como está sendo o trabalho realizado pela polícia. Inclusive, ele está lá no local onde acontecem as buscas, né, Vilceu? Boa tarde. Olá, boa tarde, André Har, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, André, na manhã de hoje, as buscas recomeçaram aqui às margens da BR-158, fica entre Santa Maria e o município vizinho aqui de Itaara. Mas, infelizmente, a situação segue na mesma, André. Nada foi encontrado, a dentista segue desaparecida desde o início da noite do último sábado. Ontem as buscas aconteceram aqui nesse local onde nós estamos. Aqui na minha frente fica a rodovia BR-158 e as buscas se concentraram basicamente neste local aqui, em função justamente do que tu falou agora há pouco, né, desta pegada que, segundo o delegado Sandro Maiders, delegado regional da Polícia Civil, ele falou que poderá ser da dentista, da Bárbara Machado Padilha, mas não é certo ainda. Então, continuam sendo analisadas, né, algumas pistas, nada de muito concreto. Ontem as buscas encerraram pouco antes das 6 horas da tarde, começaram de manhã. Lembrando que hoje é o 3º dia de buscas, sem nenhum sucesso até o momento, e hoje foram retomadas por volta de 8h30 da manhã. Nós acompanhamos, estivemos aqui durante toda a manhã. Neste momento, todas as equipes não estão mais aqui no local. Por volta de 10 horas, foi decidido que eles deixariam aqui essa região, fariam uma pausa para, segundo que nos informaram, fazerem uma reunião no centro lá de Santa Maria, possivelmente junto ao delegado regional da Polícia Civil, Sandro Maiders, já que o delegado também não esteve aqui no local na manhã de hoje, André. Ô, Vilceu, me escuta bem, Vilceu? Escuto, sim. Essa região aí, se pudesse mostrar pra gente, ela é uma área junto à BR-158, aí em Santa Maria. Tem noção do qual é o tamanho dessa área? Ela é de mata fechada? Ela teria entrado por essa picada que a gente está vendo aí? O que tu pode nos informar, de acordo com o que a polícia passou para ti também, não é verdade? André, na verdade, nós estamos aqui, nós não temos muita mobilidade neste momento, mas nós estamos aqui às margens da BR, aqui bem pertinho aqui onde passam, né, os veículos, o fluxo é grande e é a subida da serra. Na verdade, nós estamos na serra, né? O município vizinho aqui de Itaara é conhecido como a cidade dos balneários, é a serra, tem muito verde, muito mato, então realmente tem trechos que são bem fechados, né? E este local aqui onde ela teria passado, né? É um local assim bastante fechado, tem essa estrada aqui atrás de mim, mas depois tem partes que são bem fechadas, com mata fechada, muitas árvores, e foi onde eles concentraram, como eu falei, as buscas desde ontem. Inclusive hoje, André, segundo o que nos informaram, a ideia seriam as buscas serem realizadas do outro lado da rodovia, no sentido Santa Maria e Itaara, o lado direito. Mas nós não tivemos como falar com o delegado hoje pela manhã, mas realmente se concentrou no mesmo local, mesma região de ontem, durante todo o dia. Tá certo. Obrigado, Vilceu Godoy, pelas informações direto de Santa Maria, e segue o mistério do desaparecimento da dentista. Vamos mudar de assunto. Agora 12h18. Tá na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Glauco vai falar da situação da dupla no Brasileiro, não é verdade? Como é que está a situação, meu irmão Glauco Paz? Bom, hoje tem jogo, tá? A dupla Grenal entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, mas eu queria fazer a chamada. Atenção, senhores... Como é que é o André Har faz? Atenção. Atenção, senhores passageiros que estão preparados para a decolagem. Agora, eu não sei quem é que está decolando, se é o Grêmio ou é o Inter. Agora, tu vai ter que me ajudar, porque a coisa está meio esquisita para o técnico, o Renato, que disse que ia decolar, não sei o que, subiu, e a coisa está meio assim... Tricolor Airways. Deu problema, não conseguiu, né? Mas a Colorado Airways tá lá em cima. Vamos ver aí. A rivalidade chegou aos céus.
É, porque a promessa de uns está sendo cumprida por outros. Daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Vai decolar, o Grêmio vai buscar as primeiras posições, onde é o lugar dele. Quem diria, hein, Renato? O Inter é que está saindo do solo. Com 2 vitórias seguidas no Brasileirão, já são 5 partidas sem perder. Estoy acostumbrado a tratar de estar ahí arriba en la tabla, como vos mencionaste, y a tratar de ser competitivo. Después, seguramente hay otro equipo con mayor responsabilidad por tener outras possibilidades. Os voos de Grêmio e Internacional no Campeonato Brasileiro são realmente diferentes. Enquanto o aviãozinho do Grêmio está aqui em cima da mesa parado, sem conseguir decolar, o avião do Inter de Eduardo Cudê está ganhando altura de novo. E ó, ficando cada vez mais longe do olhar dessa galera aqui. São 11 pontos de diferença entre Inter e Grêmio. O Colorado tem quase 3 vezes mais vitórias que o Tricolor. Pra ver a arena de cima, só estando a bordo do voo vermelho. É pouco de brincadeira, perdão, pero... A derrota para o Santos fez ressurgirem críticas ao trabalho de Renato dentro do próprio Grêmio. O tom das cobranças nos bastidores tem aumentado a cada semana e a tal decolagem está sendo encarada como um voo cancelado. Só que do lado do Renato está o presidente Romildo. Simplesmente isso. E espaço aéreo Grenal movimentado. Quer dizer, à espera de outro avião decolar para deixar todo mundo feliz, né? Que coisa! Eu fiquei imaginando já o Jeremias colorindo aqueles aviãozinhos, né? Que coisa mais... Ah, ele tá aí, desculpa, não sabia que você estava linkado já, o Jeremias. Olha só. Aula de educação artística, ele era o primeiro. Ô, Glauco, ô, Jeremias, vamos ver se voa. Vamos ver quem é que vai voar aí. Lança aí o primeiro. Vamos lá. Vamos ver. Olha o Grêmio aqui, vamos ver. Vamos lá. Foi pra baixo. Vamos ver o Inter. Vamos ver. Olha lá. Foi. Esse foi mais longe. Reflexo da realidade. Os gremistas nos perdoem pela brincadeirinha aí, né? Mas o problema é de engenharia, no caso. Boa tarde, Jeremias Werneck. Como assim, engenharia? Tá reclamando meus aviões, cara? Não, tô só defendendo os gremistas, poxa. Faz excelentes textos. Agora, aviões... Tá ruim. Jeremias, bom, hoje temos, né, Grêmio e Botafogo, Sport e Inter. Por 2 motivos diferentes, os 2 precisam ganhar. Vamos lá. O Internacional já ficou para baixo de novo, tá? Porque o Urubu venceu ontem o Flamengo, num jogo atrasado, né? E já ficou mais perto também do Galo. A gente tá falando só de bicho, viu, né? E aí o Inter tem que vencer para chegar perto dos penosos ali. No caso do Grêmio, está em 14º. Rapaz, esse não é o lugar do Grêmio. Então, resumindo, resumo da ópera. Os 2 têm que vencer de novo. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Precisam vencer. E aí, Glauco, vamos entrar num ponto que está chamando muita atenção dos torcedores. As escalações, né? No Grêmio, volta o Jeromel, não volta o Kahneman. Importante informação, o Kahneman não volta. E existe uma grande dúvida de como é que o Grêmio vai montar esse meio-campo. Se o Maicon começa, se o Maicon não começa, porque afinal de contas o Grêmio joga em casa contra o Botafogo. O Botafogo vem de 2 vitórias o Botafogo. Então o Grêmio precisa superar essa boa fase do Botafogo para conseguir deslanchar, né? O Grêmio tem 3 vitórias no campeonato, o Inter tem quase 9, tem 8, quase 9. É uma distância muito grande na comparação Grêmio e Inter, né? O Grêmio precisa muito dessa vitória hoje. Muito mesmo. Até para dar uma acalmada nos ânimos, né, Glauco e André? Pois é. Quando o Grêmio não vence, as críticas elas aumentam. Ô, Jeremias, ontem... muita contestação. Ontem o presidente chegou a falar, né, nos canais oficiais do clube, mas falou com muita sinceridade sobre vários assuntos, dizendo que o Renato está mantido, não tem problema, por enquanto ele confia totalmente que essa fase vai melhorar. Falou da preparação física, que ele achava que poderia ser melhor, enfim, mas confia também nos profissionais do grupo, né? E disse o seguinte, bom, nós acreditamos até o momento em que não der mais. Ou seja, é dirigente, né? Se tiver que mudar, vai ter que mudar. Mas o problema é que o primeiro turno já está quase terminando e não tem gordura. O Grêmio está muito perto da zona de rebaixamento. Teremos Jean-Pierre, será, Jeremias? Você tem essa informação ou não? Ele colocou no Twitter que poderia jogar, né? Ele voltou a treinar com bola nessa semana e ele tá pro jogo, ele tá relacionado.
mas deve começar no banco, tá? Só quero rapidamente sobre o que disse o presidente do Grêmio, tá? Ele ficou mais de 1 hora ao vivo no YouTube respondendo perguntas de torcedores. Isso já significa bastante, né? Mas ele teve que responder, inclusive, se ele teme rebaixamento. Ora, o presidente do Grêmio responder sobre isso, se ele teme o rebaixamento, também já diz muita coisa sobre o momento do Grêmio, né, Glauco? E falou sobre reforços também, né? Meia, centroavante, porque não dá para parar, essa é a verdade. Você está vendo aí que mesmo tendo o grupo, os clubes estão se ressentindo, né, dessa sequência e principalmente da parada. Tem muito jogador machucado. Então, é bem provável que o Grêmio vá ainda atrás de reforços. Isso foi admitido pelo próprio presidente. Agora tem o seguinte, né, o André? Diga. A gente falou dos penosos, né? É o Galo, que é o líder, é o Urubu, o Flamengo, que vem logo ali e é um grupo que promete também, é um time candidato sim ao título. E aí tem o Internacional, que enfrenta o Sport hoje. E a grande novidade, mas olha, para mim foi uma surpresa realmente, Rodrigo Dourado, na relação dos jogadores que viajaram para o Nordeste. Ô Jeremias, eu nem sabia mais direito onde andava o Rodrigo Dourado. Mais de 1 ano que ele não joga, né? Rapaz. Excelente notícia para todos nós, sejam torcedores do Inter ou nós da imprensa que convivemos com o Dourado. Excelente notícia do ponto de vista humano. O Dourado mais de 450 dias sem jogar. Ele volta a ser relacionado. Essa é uma grande notícia mesmo. Que tudo ocorra bem com ele, né? Ele deve começar no banco, não vai voltar a jogar de cara depois de tanto tempo assim, mas ele foi relacionado de novo. Tem a oportunidade de retomar a carreira, o que para muitos era um ponto de interrogação. Muita gente, inclusive na virada do ano, disse que ele não jogaria mais, né? Por causa ele do teve joelho, 2 né? cirurgias do joelho. Então é uma boa notícia. Aliás, deixa eu vender meu peixe, porque essa história é longa. Tem alguns detalhes lá, eu botei no meu canal do YouTube uns bastidores sobre o sofrimento do Dourado nesses meses, tá? É porque a história é realmente muito longa, tá? Pra gente falar aqui detalhadamente de tudo que passou o Rodrigo Dourado nesses 450 dias sem jogar. Beleza, então tá feito o convite, eu vou terminar aqui o programa, já vou lá no canal do Jeremias Werneck. Enquanto isso, muito obrigado, Jeremias. Pode ir lá agora colorir aquele seu livro, que eu sei que você gosta de colorir também. Eu tenho um livro de colorir. Depois leva o cão lá embaixo, que a gente sabe que tem que levar logo no começo da tarde. Termina o almoço, pode tirar a pantufa depois e aí pensar no que você vai fazer no resto do dia. Obrigadão, tá? Tá agora... bem, tá? Definiu minha programação, tá bom? Tá bom. Abraço, Jeremias Werneck. Muito pois bem. É, André. Aí amanhã a gente espera voltar aqui e falar de 2 vitórias, falar que a gangorra não tá assim nem tá assim, tá? Que tá lá em cima os dois, porque essa é a expectativa. Convenhamos, né? Com todo respeito ao esporte, ao Botafogo, é a oportunidade da dupla Grenal vencer ao mesmo tempo na rodada, coisa que não é lá tão fácil de acontecer. Então, os números têm mostrado isso. Vamos repetir o serviço então, Glauco? Hoje temos Grêmio e Botafogo na Arena e mais tarde, 9h30 da noite, o Grêmio e Botafogo às 7h15 e 9h30 da noite, Sport Recife e Internacional. O Inter que não tem o D'Alessandro suspenso, mas tem Edenilson, tem o Rodinei na lateral no lugar do Heitor. Este é o cardápio para hoje, seu André Har. Muito bem, então tá aí. Vamos aguardar amanhã, né? Vitória, assim que esperamos, uma vitória convincente. Já também. pensou os 2 aviões? Os dois? É a esquadrilha da fumaça. É o que a gente sempre deseja, né, Glauco? Agora tem que ser vitórias que convençam, né? Não adianta ir ali com, como a gente dizia, com as calças na mão, né? Porque o Grêmio tá parecendo político, é só promessa, né? Promessa. Daqui a pouco, Glauco. Atenção, 12h, 28 minutos, atenção, informação que chega a 6 mortos até este momento num confronto entre Brigada Militar e criminosos na região da Serra. Para quem não acompanhou, a gente explica, 12h, 28 minutos, estamos falando de um caso que aconteceu, uma ação policial agora de manhã, na região lá da Serra, criminosos de Farroupilha que estavam se dirigindo até Caxias do Sul. Nós não sabemos ao certo ainda qual era a intenção desses criminosos, mas pouca coisa não deveria ser. E a polícia já vinha acompanhando, né, com toda a área de inteligência, começou a perseguição e aí então 5 criminosos tinham morrido e agora a confirmação de que mais um, ou seja, 6 criminosos.
Nós já estamos em contato com o colega Guilherme Fadanelli. Nós vamos até a região da Serra, até Caxias, atualizar essas informações. Eu acho que o Fadanelli está em Caxias, né? Está em Caxias e vai atualizar para a gente o que aconteceu de fato agora de manhã. Fadanelli, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, como tu disse, toda essa ação dos bandidos começou ainda ontem com o aluguel de um veículo, né? Um veículo locado lá em Farroupilha, um Voyage branco. Com esse veículo, eles vieram para Caxias do Sul na madrugada de hoje com o objetivo de matar 2 traficantes de uma facção rival aqui no bairro Pioneiro, na zona norte de Caxias. O setor de inteligência da Brigada já vinha monitorando essas ações, até porque a gente teve alguns outros casos de homicídios e tentativa de homicídios aqui na cidade nos últimos dias. Os bandidos foram até o bairro Pioneiro, fizeram toda a ação que eles tinham planejado lá naquela casa e acabaram sendo surpreendidos pela Brigada, que acabou tendo então a perseguição pela Rota do Sol em direção a Farroupilha, ou seja, eles estavam voltando lá para Farroupilha. Eles foram interceptados, André, pouco depois da chamada Ponte Seca, que fica na altura do bairro Cidade Nova, aqui em Caxias. Houve troca de tiros. Num primeiro momento, 5 bandidos foram baleados e morreram no local, e um sexto, André, conseguiu fugir. Também foi alvejado, mas conseguiu fugir e foi capturado em meio à mata, levado em estado grave para o Hospital Pompeia com um tiro na cabeça. A gente acabou de receber a informação de que ele morreu agora no hospital. A Polícia Civil acabou de nos passar essa informação. Fadanelli, a dúvida que a gente tem assim, quantos eram ao todo, frisar isso, e qual era o objetivo deles? Como é que a Brigada Militar já estava acompanhando? Eles tinham intenção de praticar algum crime? O que se sabe? André, vou passar essa pergunta direto para quem acompanhou o setor de inteligência e está por dentro de tudo o que aconteceu, de toda essa ação que a Brigada Militar planejou para interceptar essa quadrilha. A gente recebe aqui no SBT Rio Grande o Major Diego Sokol, que é comandante do Batalhão de Choque aqui de Caxias do Sul. Muito obrigado pela sua presença, Major. O André está pedindo lá no estúdio, como é que a inteligência da Brigada Militar tomou ciência de toda essa ação e qual era o objetivo desses bandidos? Na verdade, como tu mencionaste, nós estamos acompanhando essa ação dessas possíveis organizações criminosas desde semana passada, né? Nós tivemos várias ocorrências policiais em alguns bairros aqui de Caxias do Sul que demonstram a disputa por pontos de tráfico, né? Várias tentativas de homicídio e alguns homicídios, né? No que se refere às organizações criminosas. A Brigada aqui de Caxias do Sul, com a inteligência, com o 4º Batalhão de Polícia de Choque, com o 12º Batalhão de Polícia Militar, passamos a atuar de maneira bastante forte, combatendo o tráfico de drogas, né, e os homicídios, as tentativas de homicídios, né. E trabalhamos no final de semana passado e no início da semana os nossos canais de inteligência receberam informações de que poderia haver um outro atentado nesse sentido, com um grupo que viria de Farroupilha. O nosso setor de inteligência da Brigada recebeu informações de quais seriam os possíveis veículos, né? Nós acabamos monitorando todo esse local com as nossas guarnições, enfim, ostensivas e discretas, né? E lá pela madrugada, enfim, acabou se fazendo presente no local esse grupo num automóvel veículo Voyage branco, né? Acabaram efetuando efetivamente os disparos no local mencionado, que os informes davam conta, e acabaram fugindo pela rodovia Rota do Sol. Agora, vocês fizeram essa perseguição, mas a Brigada também prendeu alguns integrantes dessa facção rival que estava dentro da casa. Isso, mas isso aconteceu posteriormente, né? Teve todo esses disparos por esse grupo que, em tese, teria saído de Farroupilha, teve o acompanhamento pela rodovia Rota do Sol, passando a Ponte Seca, né? Para quem conhece a região, teve várias ordens de parada, enfim, sinais sonoros. Os meliantes desceram do carro e optaram por confrontar. Depois dessa prisão, desse confronto, é que as guarnições do 12º Batalhão acabaram por efetuando a prisão nesse local de 3 indivíduos com entorpecente, com munição e com dinheiro. Agora,
Essa questão desse recrutamento, inclusive a gente tem informação, né, Major, de que um adolescente de 15 anos estaria entre esses mortos, né? Esse recrutamento dessas pessoas é feito pelo chefe da facção, ele está dentro de um presídio. Como é que funcionava o esquema de trabalho dessa facção? É que, na verdade, essa informação desse grupo que veio de Farroupilha, nós não temos maiores detalhes, né? É comum, por vezes, ter menores nesses atentados, né, que de uma forma acabam tendo algum benefício, né, legal na ação. Mas maiores dados nós não temos para passar a respeito disso, né? Ô, Guilherme. Só um segundinho, Major, pode falar, André? Não, eu só queria questionar o Major, assim, reconhecendo o trabalho da polícia, que é incansável, tanto Brigada Militar, Polícia Civil, mas a gente vem observando, e tu muito bem, porque tu é da região da Serra, Guilherme, um aumento da criminalidade, principalmente criminalidade ligados a grupos, né, a facções criminosas. Este aumento, né, esta movimentação maior que a gente acompanha aí de crimes na Serra, é uma média de uma morte a cada 3 dias envolvendo criminosos aí na região da Serra. Por que vem acontecendo isso? O que está propiciando esse aumento do crime aí na região de Caxias do Sul, Farroupilha e cidades próximas? Major, o André está pedindo se o setor de inteligência e a Brigada Militar como um todo tem informações por que está aumentando a criminalidade e a rivalidade dessas facções aqui na Serra. A gente está vendo também as ações, obviamente, da Brigada Militar interceptando muito mais essas facções. Vocês têm informações de por que há esse aumento aqui na região da Serra? O que se acaba construindo nos nossos arrazoados, né, que é a região da Serra, em especial de Caxias, é uma cidade com 500 mil habitantes. Temos várias rodovias importantes que cruzam o município, temos 2 presídios, né? Temos várias situações, em especial econômicas, né? Que talvez afloram a vinda dessas organizações para cá, enfim, e disputarem pontos de tráfico para manter toda a cadeia criminosa que sabe que existe, né? Então, me parece que é o mais prudente que seja por causa disso, né? Envolvimento do valor econômico, tá certo, que é a venda ali do entorpecente para manter todo o sistema criminoso. Tá Muito certo, bem, Major. obrigado. Muito obrigado. Só queria, André, complementar uma informação que também foi apreendido um fuzil calibre 5.56, além de 3 pistolas e um revólver. Esse é o armamento que eles utilizaram nessa ação, os bandidos. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Portanto, 6 mortos no confronto com a Brigada Militar agora de manhã, lá em Caxias do Sul. A gente acompanhou aí, Glauco, existem várias hipóteses, mas há um reforço, né, um aumento da criminalidade, sim. Alguma das hipóteses é de que há muitos criminosos na rua, ou seja, às vezes demora em julgamentos, né? Então, esse processo em meio à pandemia também beneficia, digamos assim, o crime. Sabemos que desde fevereiro, muitos que estavam na prisão, aqueles do grupo de risco, foram liberados. E tu acha que eles vão ser liberados e vão ir para casa para se cuidar, Glauco? Não, claro que não. E essa é apenas uma parte do problema. A gente sabe que quem está preso também comanda o movimento lá de dentro da cadeia, né? Essa é a outra parte da história. E o que eu mais lamento, uma das coisas que eu mais lamento é o seguinte: essas organizações têm departamentos especializados, sim, no recrutamento de menores de idade, que já estão Recursos humanos fazem já estão trabalhando para o tráfico. Ali eles vão crescer, mas nem tanto, porque a gente sabe como tudo termina, né, André? Não, e são menores, por exemplo, a média pode ser até criança, né, Glauco? Quer dizer, menores de idade, não é aquele que tem 16, 17, muitos sim, mas tem uma outra parte que eles são pequenos. E até isso aí já entramos numa outra esfera, que é uma grande dificuldade, principalmente nas periferias, né, do envolvimento das crianças, né, com a criminalidade. Agora, eu concordo que a região da Serra, pelo poder aquisitivo, pela circulação de riqueza, realmente atraia, né, muito mais a criminalidade. Vamos mudar de assunto agora. Glauco, 12h 38 minutos, na série de entrevistas, né, que nós estamos fazendo aqui no SBT, estamos realizando, né, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje nós vamos receber o candidato José Fortunati. Ele disputa o cargo pelo PTB. É o momento de nós falarmos aqui no SBT sobre eleições.
que participa comigo dessa conversa, o colega Glauco. Eu não sei se nós temos mais um colega participando aí com a gente. O Lucas Abate também está participando. O senhor me escuta bem, candidato José Fortunati? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Lucas. Estou ouvindo muito bem. Muito bem. Lembrando sempre, nós temos 10 minutos. Eu vou controlar o tempo, né? Quando eu acionar aqui o controle, eu aviso ao senhor. Nós temos 10 minutos, então, para conversar. Botão acionado a partir de agora. E a primeira questão que eu quero ver com o senhor tem focado nos últimos tempos, José Fortunati, sobre o enfrentamento à Covid. Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, se eleito for, qual vai ser a sua linha, uma vez que o próprio governo federal que deve fornecer a vacina. A gente tem ouvido muitos prefeitos em outras cidades propondo isso, né? Então, como é que vai funcionar? O que o senhor propõe, na verdade, para o combate ao Covid, à pandemia? Bom, André, não tenho dúvida de que hoje o mundo vive a pandemia da Covid. Eu acabei de receber dos meus colegas de mestrado em Portugal, que lá chegou a segunda onda, mostrando claramente que nós estamos realmente diante de um inimigo invisível muito presente ainda. Por isso, o próximo prefeito terá que ter uma preocupação muito grande com a Covid. Quando nós propusemos a formação do FunCovid, que é o fundo para comprar vacinas, obviamente nós queremos nos associar ao governo federal. Assim como fez o governador de São Paulo, do Paraná, nós queremos ter a garantia de que rapidamente, quer via governo federal ou outra maneira, nós possamos vacinar 1.500.000 habitantes de Porto Alegre. Essa é a questão fundamental. Segunda questão. Nós sabemos que a Covid acabou fazendo represamento de outras doenças, que agora começam a aparecer. Pessoas que estavam com medo de procurar os hospitais, os postos de saúde, e que agora se sentem um pouco mais encorajadas. Tanto é que ontem tivemos filas enormes na Santa Casa. Pois bem, a cidade tem que se preparar para dar conta também desta demanda reprimida em outras doenças. Terceiro aspecto. Prepararmos protocolos adequados para que o mundo, entre aspas, de Porto Alegre, mundo do trabalho, volte a uma certa normalidade. As pessoas têm que voltar a trabalhar, as pessoas têm que voltar a viver, têm que voltar a gerar renda e emprego. Por isso, os protocolos de saúde, os protocolos sanitários são muito importantes. Como exemplo, eu não consigo entender como, neste momento, o governo do Estado fez um protocolo, através da Secretaria Estadual da Saúde, para o setor de eventos, e Porto Alegre não está autorizando o setor a funcionar. Então, há uma discrepância, obviamente, prejudicando milhares de trabalhadores que, seguindo o protocolo, poderiam estar exercendo a sua atividade. Também teremos que pensar na liberação muito rápida dos micro e pequenos empreendedores para que eles possam agir concedendo microcrédito. Já estamos trabalhando sobre a proposta, estamos buscando parceiros para que essa concessão aconteça o mais rapidamente possível. E, obviamente, a questão das aulas. Hoje é um dia em que se discute muito o retorno às aulas. Os professores e servidores da rede pública municipal anunciaram uma greve. Por quê? Porque eles não estão se sentindo em segurança. O retorno às aulas é importante, é fundamental. Mas é fundamental também que o protocolo permita que as condições de segurança da saúde sejam dadas professores, alunos, servidores, comunidade escolar como um todo. Por isso, não tenho dúvida. A ênfase que qualquer governo deva dar, e eu darei quando assumir, é exatamente a questão da Covid. Muito bem, Glauco. Candidato, a gente vai falar agora sobre estrutura viária. Muitas reclamações em relação ao trânsito da capital e existe até uma proposta de disciplinar o trânsito no centro da cidade. O que o senhor pensa a esse respeito? O que o senhor pretende fazer? A questão da mobilidade, Glauco, é indiscutivelmente uma questão fundamental. E nós temos que voltar a repensar o transporte coletivo, porque as pessoas devem voltar a andar de ônibus, isso é extremamente importante. Não existem condições de simplesmente acharmos que todo mundo pode andar de automóvel, a cidade literalmente fica entupida, ou seja, o congestionamento vai se tornar cada vez pior. Então, voltarmos a dinamizar o transporte coletivo em ônibus e outros modais, ele é fundamental. Esse é um sério desafio que nós teremos que enfrentar, porque o sistema de ônibus está realmente complicado, perdeu muitos passageiros para os aplicativos e também por causa da crise econômica. Então, nós estamos debruçados, pensando em como resolvermos essa situação, para que o principal modo de transporte da maioria da população continue sendo o ônibus. Consequentemente, se as pessoas usarem mais ônibus com qualidade, com menor preço na passagem, utilizarão menos automóvel.
Lucas Abate. Candidato, boa tarde. O que o senhor fez na sua gestão anterior e não faria novamente numa eventual eleição posterior agora, a partir do ano que vem? E também o contrário, o que não fez e pretende fazer? Na verdade, Lucas, é muito difícil, ou seja, muito fácil, eu diria, depois de passado algum tempo, a gente refletir sobre o que foi feito. Nós tivemos um impacto muito forte na cidade com a realização da Copa do Mundo. Eu me orgulho muito de ter sido o prefeito que realizou a Copa do Mundo em Porto Alegre. E, consequentemente, acabei trazendo para Porto Alegre não somente obras que estavam voltadas para a Copa do Mundo, mas obras que estavam engavetadas, como a Avenida Tronco, pensada por Leonel de Moura Brizola em 1957, que nunca tinha saído do papel, e outras tantas obras. Então, o que obviamente eu digo? Bom, não me arrependo de ter iniciado as obras, muitas delas tiveram problemas técnicos a posteriori, como exemplo, a trincheira da Plínio Brasil Milano até hoje não saiu, porque a Justiça só liberou uma revendedora de automóveis que estava sobre o leito da via, terreno público, em dezembro de 2018. Então, são problemas técnicos que foram se somando. Bom, então, eu voltaria a fazer isso? Voltaria, com toda certeza, mas tomando mais cuidados técnicos ainda, que independem muitas vezes da gente, mas que são importantes. O que eu vou fazer na próxima gestão? Obviamente, o compromisso é concluir com essas obras, mas principalmente cuidar da cidade, da zeladoria da cidade. Cuidar para que a cidade volte a ficar bonita, volte a ficar transitável, volte a ter uma cidade que as pessoas sintam prazer de caminhar, de andar, uma cidade que volte a ser feliz. Candidato, o senhor disse numa certa oportunidade, com relação a obras, inclusive, que faria menos obras se pudesse voltar no tempo. O senhor confirma essa sua afirmação? Essas obras que eu me refiro com relação à Copa do Mundo? Na verdade, o que acaba acontecendo, André, se eu soubesse lá em 2009 que nós teríamos uma grande crise a partir de 2015, 2016, se eu soubesse que teríamos tantos problemas técnicos que acabaram surgindo ao longo do tempo, foi neste diapasão que eu afirmei que faria menos obras. Mas não me arrependo de forma alguma, e isso é importante deixar claro, André, de ter sido ousado. Por quê? Porque para que a Copa do Mundo fosse realizada, nós precisaríamos de um estádio de futebol padrão FIFA. Foi a única cidade do país, das 12 cidades sedes, que não investiu um único centavo no estádio, porque o Esporte Clube Internacional fez isso. A modernização do aeroporto, feito pela Infraero, e o entorno do Beira-Rio, duplicação da Avenida Beira-Rio, o viaduto Abdias do Nascimento, a qualificação da Padre Cacique, isso dava 140 milhões de reais. Eu aproveitei a oportunidade e fui buscar não somente 140 milhões de reais, mas hoje, em valores atualizados, 1 bilhão de reais. Então, foi realmente uma coisa muito importante, não me arrependo. Os problemas vão surgindo, como em qualquer obra, a gente faz uma pequena obra em casa, imagina que vai fazer a obra em 2 meses, ela dura 4 meses, porque vão surgindo exemplificados. Enfim, uma obra pública é muito mais complexa. Então, eu simplesmente exemplifiquei que, infelizmente, os problemas foram acontecendo, mas não me arrependo de tê-las feito. Glauco? IPTU, candidato, o senhor mantém o que está posto? O senhor revê? Com certeza nós teremos que rever. Não estou aqui afirmando que simplesmente vamos voltar à situação anterior, mas já constatamos com os próprios técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda que existem várias distorções que ocorreram em função da nova legislação. Então nós teremos que rever essas distorções, porque em alguns casos realmente o IPTU acabou crescendo de uma forma assustadora, onerando em demasia o proprietário, inclusive proprietários de pequeno poder aquisitivo. Então essa revisão, volto a dizer, não é simplesmente voltarmos ao estágio anterior, mas é fazermos uma revisão para que o reajuste do IPTU ele seja realmente justo e, obviamente, não penalize da forma como alguns estão sendo penalizados. Nós temos 1 minuto ainda, que aí deixamos para o senhor aí para finalizar. Eu quero agradecer ao SBT, ao André, ao Glauco e ao Lucas por essa oportunidade de dizer aos telespectadores que eu sou candidato exatamente para enfrentar esse momento tão difícil da pandemia da saúde, crise econômica. Acredito que a minha experiência, ela, na verdade, vem a se somar com isso e quero, acima de tudo, voltar a administrar com um amplo diálogo com a cidade, dialogando com todos os setores, vilas populares, classe média, empresários, trabalhadores. Esta sempre foi minha marca e eu acredito que, através do diálogo,
a gente consiga construir soluções mais adequadas, muito mais concretas, muito mais propositivas e efetivas para a cidade. Não é o prefeito eleito que deve se considerar imperador da cidade. Ele deve ser, acima de tudo, alguém que coordene trabalhos, que busque realmente soluções, sempre dialogando, sempre em parceria com toda a cidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A gente que agradece, muito obrigado. Esse é o candidato José Fortunati, portanto, teve os 10 minutos e nós ouvimos aí as suas propostas. Muito bem, atenção, meio-dia 49 minutos. Fique agora com um recado da Soluções Financeiras. Olha aí. Olá, boa tarde. Vamos agora para o recadinho da Solução Financeira. Presta atenção quem está pagando financiamento de veículo, de carro, moto ou caminhão. Você pode economizar dinheiro e a Solução Financeira que pode te ajudar. Já são milhares de casos resolvidos e teve gente que já economizou até 70%. Já pensou, pessoal? Você que está sofrendo ameaças de perder o veículo, ficar com o carro na garagem e ainda economizar tudo isso? A Solução Financeira vai fazer uma análise totalmente de graça. O número é o 51 98324 5480. Sabe aquela parcela que você não tem o dinheiro? Aquela parcela que já está em atraso? Manda a foto dessa parcela que o especialista vai fazer uma análise totalmente de graça. Na hora você vai saber o tanto que pode economizar. Como eu disse, já são milhares de casos resolvidos e você também pode ser um desses. Só precisamos fazer essa análise, tá, pessoal? Então entre em contato agora mesmo. 51 98324 5480. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Tamo junto, André. Valeu, obrigado, um grande abraço a todos. Bom, nosso assunto agora é o Pix. O que é o Pix? É o pagamento instantâneo e o X significa o fluxo, né, da ida e vinda de dinheiro. É um novo sistema do Banco Central, um sistema que vai ser gratuito, tanto para pagamentos e transferências de dinheiro. Vai facilitar também para fazer compras, uma série de benefícios. Desde que foi anunciado, este serviço ele provoca muitas dúvidas e até mesmo preocupação, porque tem muita gente se aproveitando e passando o golpe, né? Bom, para entender melhor como vai funcionar o Pix, nós vamos conversar agora com Breno Lobo. Ele é o porta-voz, né? Representa aí o Banco Central e vai nos explicar. Desde já, muito obrigado. O senhor me escuta bem, está nos ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, André. Escuto sim. Muito bem. Nós temos várias perguntas para o senhor, mas o importante é o senhor poder rapidamente contextualizar o porquê que o Banco Central, que na verdade sempre o Brasil ele se apresenta como pioneiro em oferecer serviços como este, por que essa mudança a partir do 16 de novembro? O que vai ter de novidade para todos nós? A novidade é a gente conseguir disponibilizar no Brasil um meio de pagamento eletrônico que se aproxime cada vez mais do dinheiro em espécie, né, das cédulas em circulação. Certo. Então, é um meio de pagamento, né, que a gente já vê em diversos outros países e que existia essa lacuna aqui no Brasil. Então, a gente achou que era o momento ideal da gente modernizar esse meio de pagamento eletrônico, né, aqui no Brasil e ofertar o Pix como um novo meio para que as pessoas possam fazer e receber seus pagamentos e transferências. Muita gente pergunta para a gente, Breno, sobre... mas os bancos ganhavam dinheiro em cima disso. E agora, quem é que vai ganhar, né? Quer dizer, o que é que tem de novo que vai mudar essa relação comercial a partir do dia 16 de novembro? O Pix, então, ele tem uma característica da instantaneidade, né, da disponibilização dos recursos na conta do recebedor. Então, é algo que nenhum meio eletrônico hoje possui. Então, quando um vendedor faz uma venda no cartão de débito, ele recebe em média 2 dias depois aquele recurso. No cartão de crédito, em média, 28 dias depois. DOC é no outro dia, boleto é no outro dia, TED é no mesmo dia, mas não é em poucos segundos. E aí, com o Pix, em poucos segundos, os recursos estão disponíveis na conta do recebedor. E isso funcionando 24 horas por dia, certo, todos os dias do ano, né? Sem parar, sábado, domingos e feriado. Meus dois colegas, o Glauco e o Lucas Abate, também têm perguntas para o senhor. Glauco. Boa tarde. Logicamente que é uma coisa que fica, né, intrínseca, mas enfim, precisa no smartphone, precisa de um celular para manipular o Pix, né? E para isso é preciso criar uma chave. Uma chave que pode ser o número do CPF, o número do telefone. Algumas pessoas perguntam, botar o número do meu telefone
não significa dar chance aos golpistas? Primeira coisa para esclarecer, né? Para iniciar um Pix não precisa de chave. A chave é para facilitar o recebimento. A chave é o apelido da conta, né? Normalmente quando a gente faz uma TED, a gente botar o número do banco, o nome do banco, o número da agência, o número do CPF, o número da conta, tipo da conta, muitas informações. Então a chave condensa todas essas informações e essas informações estão guardadas no sistema do Banco Central de forma criptografada. E sempre é numérica. Não necessariamente numérica, né? Porque ela pode ser um número de telefone celular, ela pode ser um e-mail, né? Que não precisa ser necessariamente numérica, ou o CPF, o CNPJ da pessoa. Tem também uma chave aleatória que é o próprio Banco Central que gera. Então, não tem o problema, a pessoa não consegue fazer nada de posse da sua chave. Na verdade, de posse da sua chave, a pessoa consegue te transferir de uma forma mais fácil. Não precisa da chave para iniciar. A chave é para facilitar recebimento. E tudo dentro do Pix é em ambiente logado. Tá? Como você falou, é necessário, em geral, ter um smartphone, né? Pode também ser feito via internet banking, mas é tudo em ambiente logado. Preciso botar minha senha, se eu tiver um celular com biometria ou com reconhecimento facial, é um elemento a mais de segurança. Isso vai servir para o dia a dia, para pagar o combustível, para pagar supermercado, para pagar o cachorro-quente na esquina. E vai servir para tudo isso, correto? Serve para tudo, para pagamento em lógica física, para pagamento em comércio eletrônico, para transferir dinheiro entre pessoas, para pagar conta, né? Pagar conta de luz, água, telefone, pagar conta de escola em boleto, para pagar imposto, para receber também os recursos. Então, ele tem uma multiplicidade de casos de uso. Qualquer e todo pagamento feito hoje no Brasil pode ser feito pelo Pix. Ele só não tem a possibilidade de cancelar um DOC programado, por exemplo. Eu não sei se com o Pix a gente vai poder programar um pagamento. Pode ter um Pix agendado, então hoje, como tem, por exemplo, no DOC, na TED ou no boleto, eu agendo para uma data futura e eu posso cancelar se eu não quiser efetivar aquele Pix. Então, só depois que transferido, sim, aí não pode cancelar, como acontece hoje também. Bom, deixa eu perguntar, Lucas Abate tem uma pergunta para o senhor. André, isso, eu até ia perguntar sobre essa questão da transação instantânea que não dá para cancelar. Quais serão as etapas de verificação no aplicativo para a pessoa se certificar, para eu me certificar que estou, de fato, enviando dinheiro para o André, que não errei um dígito ali e daqui a pouco estou enviando para o Glauco esse dinheiro? Sempre, né? Toda e qualquer transação do Pix, após você colocar a chave Pix ou ler um QR Code, vão vir na tela do celular ou na tela do computador todas as informações relacionadas ao destinatário do pagamento. Então, você vai ver o nome, vai ver o CPF, o CNPJ, vai ver o banco, a instituição na qual aquela pessoa tem conta, para depois que você fizer essa conferência, você inicia o pagamento. Então, tem a confirmação, né, do beneficiário do pagamento anterior à iniciação do Pix propriamente dito. Glauco. Eu queria saber se vai ser possível sacar dinheiro. Eu falo em sacar o dinheiro em espécie através desse aplicativo. A gente vai desenvolver essa solução ainda, né? Então ela não está disponível no dia 16 de novembro. A gente está programando isso para o primeiro trimestre de 2021 para permitir que os estabelecimentos comerciais que queiram ofertar esse serviço de saque para seus clientes por meio do Pix possam fazer. Nós vai entrar em operação a partir do dia 16 de novembro e aí imediatamente termina o DOC e o TED terminam? Não termina. O DOC e TED continuam podendo ser feitos, vai ter uma convivência entre os diversos meios de pagamento e cabe a cada cidadão, a cada empresa escolher qual é o meio de pagamento que melhor atende às suas necessidades. Bom, nós estamos encaminhando para o encerramento do SBT Rio Grande, desde já agradecendo ao senhor. Inclusive, amanhã nós vamos ter, a partir das 14h, uma transmissão live com o colega Glauco Paza. Pois é, André. Para ajudar as pessoas que estão nos mandando muitas perguntas. Posso fazer só mais uma que o pessoal tá pedindo aqui, que é o seguinte, ó. O que ele recomenda para as pessoas evitarem os golpes? Primeiro lugar, só registrem, só cadastrem suas chaves em ambiente logado. Não sai clicando em link que você recebe por WhatsApp, por e-mail, por SMS. Ambiente logado é no site do banco. No site, na internet bank ou no mobile bank, né, no aplicativo do banco que você tem no telefone celular. Primeiro loga ou na carteira digital, enfim, na instituição na qual você tem conta, bota a senha e aí você faz o registro da sua chave ali dentro. Bom, então não sai clicando em links diversos, nem compartilha a senha com ninguém. Importante orientação. Amanhã a gente vai estar em transmissão, a live ao vivo, inclusive respondendo, uma transmissão ao vivo, né, respondendo as perguntas que chegam pelo nosso Facebook. Para a gente encerrar e rapidamente, a nota de R$200 parece que vai ter que ser retirada do mercado, procede isso?
Eu não estou autorizado para falar sobre isso, só sobre o Pix. Ah, então tá bom. Mas eu só queria completar, porque é uma informação importante que nos chegou hoje e lhe peço desculpa, mas é uma questão aí esclarecedora para a população, porque me parece que é um problema com o tamanho dela. Mas isso a gente vai esclarecendo na medida do possível. Agradeço muito a sua disposição de ter conversado com a gente. As perguntas são várias, mas aos poucos nós vamos tentar esclarecer dentro do que for possível aí sobre esta novidade para todos nós. Breno, eu quero agradecer ao senhor Breno Lobo, o porta-voz do Banco Central. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Mas é o próprio Banco Central, né, está falando, pelo que se sabe, normalmente disso, né? Respeitamos aí o Breno Lobo, mas há uma informação de que elas tenham que ser retiradas e a gente vai acompanhar isso direitinho, porque é um problema com o tamanho. Complexo, né? E por mim já podia retirar ou mudar a nota de R$100, porque tem muita gente que se confunde com a de R$2. Voltamos amanhã, 11h40. Tchau, tchau.